Mas eu vou pra próxima galera aqui. Não, Ele tá te respondo. zoando, porra. Ele tá te zoando, é uma piadinha. eu- Do BTG deve ser o BTG Pactual, o banco do mas Paulo eu acho legítima a pergunta. É. Os grandes bancos do Brasil, né, quando me convidam para o seu encontro anual, eu aceito o convite. Que bom. Porque eu falo para muitos investidores, é um público que poderia, assim, do ponto de vista de estereótipo, poderia ser visto como adverso ao governo. E é lá que eu quero ir debater. Claro, porra, porque vai ficar pregando papo dertido. Porque eu vou no BTG, mas no MST. Eu vou na CUT. Entendeu? Eu vou falar para quem. O cara vai estar no Flow, pô. Eu não tenho problema nenhum em falar. E eu faço questão de falar com os investidores, porque assim, nós estamos numa economia que é puxada pelo investimento privado. Né? Essas pessoas vão confiar num plano de voo, elas vão investir mais se elas confiarem no plano de voo. Minha obrigação é mostrar que é factível e, inclusive, pedir apoio para essas pessoas ajudarem os três poderes a se harmonizar em torno de um projeto de país. Então, não tem problema nenhum. Agora, outro dia, sabe que um dia um colega meu de ministério perguntou isso para mim. Pô, mas sexta-feira você só fala com os bancos, você vai para São Paulo? Eu falei, cara... Aí eu mandei fazer uma pesquisa, assim, peguei todas as minhas reuniões em São Paulo, 81% era com o setor produtivo, 19% era com o setor financeiro. Mas fica só, mas encontrou. Encontrei. Ué, vou me esconder? 19% dos meus encontros foi com o setor financeiro. Tem que ir, eu não sei. Que cara, pira, eu sou ministro da Tem Fazenda. que ir, porra. Não faz sentido isso tudo. Bom, um interlocutor, é isso? Mandou aqui. Parte dos pesquisadores acredita que teremos IAs capazes de fazer todas as tarefas intelectuais em menos de 2 anos, em menos de 10 anos, ou até em 3 anos. 2 conselheiros do Biden acham que acontece até 2028. O Brasil tem minimamente considerado esses cenários? A inteligência artificial fazendo várias tarefas intelectuais e tudo mais. Olha, eu acredito que assim, o ano passado, sobretudo, eu conversei com o mundo inteiro, porque o Brasil presidia os BRICS. Perdão, presidia o G20. E eu era o condutor da trilha financeira do G20. Então, eu interagi muito com o mundo inteiro. Cara, ninguém está preparado para o que pode acontecer, dependendo do grau de radicalidade. Eu entendo. Do grau de radicalidade. Ninguém está preparado. Que a gente pode continuar numa toada meio parecida com essa agora, ou pode só explodir e virar outra coisa. Pode virar outra coisa. Né? Agora, tem muita coisa sendo discutida. Né? Por exemplo, o mundo inteiro voltou a discutir jornada de trabalho. Entendeu? Fala, pô, mas se a inteligência artificial vai fazer o que a gente... uma parte do que a gente faz, eu preciso trabalhar 6 dias por semana? Talvez eu não precise. Né? Talvez a humanidade possa se libertar um pouco, né? do fardo. Então tem muita coisa sendo discutida, muita coisa sendo... Como é que resolve? Tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai criar outros tipos de emprego, em quantidade. Com certeza. Que não são os atuais. Essa não tem dúvida. Como várias tecnologias que surgiram no passado. Internet, eu estou aqui só por causa disso. Criaram outras oportunidades. Então tem muitos estudos sendo feitos sobre o impacto no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, desde a introdução da máquina, é um grande desafio. O que é o mercado de trabalho? Veja a nossa agricultura. Nossa agricultura, hoje ela é mecanizada num nível, a mecanização da agricultura, e era onde estavam os seres humanos 400 anos atrás? Estão no campo. Tudo ali. 300 anos atrás. Estamos no campo. No Brasil, 100 anos atrás. Está todo mundo no campo. Mas mesmo nos países desenvolvidos, antes da Revolução Industrial, as pessoas eram camponesas. O meu pai é camponês. Meu pai, até os 24 anos, era enxada na mão. Era libanês, tinha um lote de terra, plantava grão de bico, trigo. Entendi. Ele e a família. Veio semi-analfabeto, veio para o Brasil, não sabia a língua, uma mão na frente e outra atrás. Camponês, meu pai. Eu não estou falando do meu avô, do meu tataravô. Meu pai era camponês.
Então... E o ponto é, não tem mais camponês, pelo menos não como tinha, né? Porque as máquinas tomaram tudo. Porque hoje você tem aquelas colheitadeiras, você tem aqueles... Porra, você tem um negócio hoje... Graças a Deus, agora tem muito mais comida. Você industrializou a agricultura. Essa que é a verdade. Você industrializou. Você meteu máquina ali. Pô, eu sou... Assim, no curso de uma geração... Quantidade de pessoas que cortavam a cana na mão. Hoje você tem a mecanização da colheita de cana. Em alguns lugares do Brasil ainda é colheita mas aí é feita na mão, por causa do relevo e tal. Mas em lugar que não é plano e tal, acabou, não tem mais cortador de cana, como tinha aqui no interior de São Paulo. Pô, tecnologias engolirão empregos. Foram engolindo, mas outros foram gerados. Outros serão gerados. Existe uma grande polêmica em torno do que vai ser. Eu acredito que é mais sério do que a gente imagina. Pelo que eu conheço, é uma coisa... É uma coisa... Eu uso inteligência artificial todo dia no meu trabalho hoje. Eu tô começando a usar mais para... Não para esse trabalho aqui, porque, sei lá, eu tentei usar, me atrapalhou, mas para outras questões, com certeza. Eu também tenho usado cada vez mais. Cada vez mais. Mas nós vamos ver, né? Mas assim, com certeza, assim, eu tenho a sensação que, na verdade, a gente sabe que a inteligência artificial vai mesmo, além de já criar novos empregos e talvez diminuir outros, mas isso é todas as tecnologias que a gente inventou até agora. Fizeram isso. O que eu tenho como princípio é que a tecnologia, saber mais, nunca é o problema. É o que você vai fazer com o saber que é o problema. Então, o problema não está no desenvolvimento da tecnologia. O problema está nas relações sociais. O que você vai fazer com essa tecnologia em termos de relações sociais? Você vai civilizar as relações sociais? Você vai democratizar o acesso ao conhecimento? Você vai emancipar as pessoas com essa tecnologia? Porque ela está lá. Ela não é ruim em si. Não, ela é uma tecnologia. Ela é uma tecnologia. Mas as relações sociais é que vão definir quais as consequências para o conjunto da sociedade. Nessa eu estou de acordo. Cadê? Essa já foi. O Pedrão Viajadeiro, mandou. Haddad, por que não podemos ter uma alíquota única de imposto, assim como no Japão tem o de 10%? Essa tá fácil para tu. É fácil assim. Não tem nada que impeça o Brasil de, uma vez tendo feito a reforma tributária, o que a reforma tributária prevê? Nós não vamos ter uma alíquota única de imposto, porque os serviços conseguiram um benefício, os profissionais liberais conseguiram outro benefício, e assim por diante. Então nós não vamos ter uma alíquota única. O que nós vamos ter é um sistema moderno. Mas o que estava propondo na primeira versão? Era uma alíquota única? Na primeira versão tinha algumas poucas exceções. Mas o Congresso ampliou o número de exceções. Mas a própria Constituição prevê que a cada 5 anos se faça uma revisão das exceções. Então eu acredito o seguinte, quando você falou para mim, eu falei para você, o negócio está montado e está bem montado. Agora você vai retocar, vai cortar o cabelo, lixar a unha, vai, botar uma roupa bacana, mas tá disparado o negócio. Agora você vai só construindo um negócio melhor. É muito raro, assim, a média de alíquota na OCDE, se eu não estou enganado, é coisa de 20%, 22% do imposto sobre consumo. Não é? Quando o imposto sobre renda e patrimônio é mais alto, você consegue ter uma alíquota sobre consumo menor. Entendeu? Mas isso, enfim, o Brasil é a primeira vez que resolve enfrentar esse negócio para valer. E aí, então, basicamente, para a gente ter uma alíquota única de imposto, a gente precisa ter vontade política para ter uma alíquota única, ou a gente realmente, pelo visto, a gente realmente tem particularidades que dificultam uma alíquota única. Tem particularidades hoje, mas que, na minha opinião, vão ser vencidas com muito mais facilidade em virtude da transparência do modelo. Entendi. Tá bom. O Eduardo Rodrigues mandou, salve família. Salve família Flow, na verdade. Haddad, o senhor acredita que o BRICS tem força econômica
para quebrar a hegemonia sistêmica de imposições dos Estados Unidos, me preocupa o complexo de Deus da liderança corrente de lá e os reflexos no globo. Abraços. O BRICS é uma coisa muito importante, porque, na verdade, é uma posição pessoal, Tá. né? Não sei se isso corresponde ao que o presidente... Mas acredito que um pouco sim. O que é o BRICS? O BRICS ele deu consistência para o G20. Porque antigamente só tinha o G7 ou o G8. Você só tinha ali aqueles países super ricos, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Né? Tava ali e meio que decidiam tudo. A partir do momento que aparecem novos players, assim, países que se firmaram como liderança, né, como líderes mundiais, não necessariamente com pretensões hegemônicas, que é o que os Estados Unidos têm hoje, né, uma hegemonia sobre o mundo. Pô, o mundo mais multipolar, ele é mais interessante. Na minha opinião, ele é mais interessante. Na minha também, mas é porque a gente não é hegemônico, né? A gente não é dos Estados Unidos, a gente prefere. Mas se você... quando você olha para um país, você fala, pô, São Paulo tem muita força, o Nordeste tá com menos força. Vamos fazer algum... Sem enfraquecer São Paulo, vamos tentar fortalecer o Nordeste um pouco, vamos tentar fortalecer o Norte um pouco. Quando você faz isso, quando você está dentro do seu país, você entende. Você fala, pô, razoável isso. Por que no mundo não? Quer dizer, se você tem um continente que está precisando de atenção, como a África há séculos, né? Precisa de atenção. Se você tem uma chance de um desenvolvimento mais harmonioso do globo, sem privilegiar uma região, uma determinada nacionalidade, é melhor para a humanidade. Então, na minha opinião, os BRICS têm sido um fator positivo para o mundo. Não está buscando confusão, não está buscando guerra, não está buscando... Sabe, não é um conflito nos moldes do que acontecia 100 anos atrás, em que as potências imperialistas estavam se degladiando para o controle do globo, para a partilha do globo, que resultou na Primeira Guerra Mundial, que foi a antessala da Segunda, que foi um desastre absoluto. Não é disso que nós estamos tratando, pelo menos até agora. Eu não sei o quanto o calor aí vai esquentar, mas o fato é que você tem mais abertura hoje. Agora, você está falando, pô, de um país como a China, que está crescendo muito, que tem, acho que 1,3 bilhão de habitantes. Está falando da Índia, que está crescendo bastante, mais que a China até, 1,4 bilhão de habitantes. Cara, você está falando de 40% da humanidade. Você imaginar que esses caras não vão ter um papel, sabe, no desenvolvimento da economia global, não tem como, é irrefreável. Agora, quando isso desdobra para a questão militar, para a questão de defesa, para a questão da cobiça, da ganância, aí você começa a ficar preocupado, né? De base militar, de corrida armamentista, de bom, né? Entendi. Bom, Haddad, pô, obrigado por vir aí. Obrigado pelo teu tempo. Acho que essa foi a última, né, Jean? Obrigado mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Essa aqui é a tua câmera, se tu quiser dar um recado final para alguém. Estou à disposição, continuo à tua disposição. Acho que falamos bastante de coisa, né? Falamos de um montão de coisa, na verdade. Aqui, fico aqui para próximos encontros. Tá. Sendo ministro, não sendo ministro. Você quer conversar comigo não sendo ministro? Eu né? quero. Mas eu acho que a gente vai voltar a conversar tu sendo ministro a próxima vez. Provavelmente tu vai ser ministro ainda. Bom, se tu aceitar um convite para uma próxima visita. Porque o que acontece? Tem uma porrada de... Cara, ministro da Fazenda, tem um monte de coisa, um monte de aspecto que você tá, teoricamente, habilitado para falar, que só... Hoje é uma sexta-feira à noite, manja? Tá todo mundo meio com a energia meio baixa.
Vamos marcar de novo na segunda. Tá bom. Tá bom? E a gente traz uns assuntos novos. Obrigado pela moral. Vocês que assistiram aí, obrigado também pelo tempo de vocês, tá bom? Segue o Haddad, a gente vai deixar aqui no link fixado aqui o jeito para você encontrá-lo com facilidade nas redes sociais aí, tá bom? E comenta aí o que você achou, tá bom? No mais, entra aí no Discord que tá na descrição para você sugerir um novo tema ou um novo convidado. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo para todo mundo e até lá.